Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta noite nós vamos trabalhar o tema conforme o presbítero Jean já adiantou. Eu posso, eu não posso, com Deus eu posso. Quero que vocês repitam comigo, vamos lá? Eu posso, eu não posso, com Deus eu posso. Nós não vamos ler apenas um texto. Eu vou, à medida em que eu for trabalhando cada um desses aspectos do tema, eu vou então introduzir com um texto. Mas nós nos valeremos sempre do livro do Êxodo, porque nós vamos trabalhar um pouco na vida de Moisés. Mas antes mesmo de ler o texto, eu quero introduzir dizendo algumas palavras. Todos nós passamos por fases na vida. Se fôssemos dividir a vida de um ser humano através das fases, nós poderíamos dizer a fase da infância, depois nós temos a adolescência, a juventude, a fase adulta e aqueles que nós gostamos de carinhosamente chamar da idade de ouro, da terceira idade. Se você está na fase da infância, talvez não tenha mais ninguém aqui, né? Porque as crianças já estão lá. O Reinaldo falou que está na fase da infância ainda, né? Mas há controvérsias, viu, meu irmão? Mas você está numa fase da sua vida. Mas eu quero trabalhar com você nessa noite, não esse tipo de fase, infância, adolescência, juventude, vida adulta ou uma vida mais experiente. Mas à luz de Moisés, que também teve a sua infância, que também foi um adolescente, que também foi jovem, que foi adulto e morreu aos 120 anos, ele tem uma coisa muito interessante na sua história, que a vida dele pode ser dividida em 3 fases. E 3 fases de 80 anos cada uma delas. Nós vamos ver nessa noite então a primeira fase da vida de Moisés, quando ele está com 80 anos ou quando ele chegará aos 80. A segunda fase dos 80 até o momento ali, ou melhor, eu estou corrigindo aqui, né? Primeira fase até os 40, dos 40 a 80 e do 80 aos 120. Então nós vamos ver os 40 primeiros anos dele, dos 41 até 80, de 81 até 120. Em cada uma dessas fases, nos textos que nós leremos nessa noite, nós veremos uma característica ou algumas correlações com o tema dessa noite. Eu posso, eu não posso, com Deus eu posso. Ao longo dessa mensagem, o Espírito Santo há de iluminar o meu coração e o seu. E você também poderá responder diante do Senhor com sinceridade. Em qual das 3 fases você está hoje, neste momento? E o primeiro texto que eu quero convidar os irmãos é Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo de número 2. E nós faremos a leitura dos versículos 11 até o versículo de número 15. Êxodo capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo de número 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, a Tua palavra é bela, a Tua palavra é linda e nela nós queremos aprender lições preciosas para a nossa vida nesta noite. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito,
e fale ao nosso coração aquilo que nós não queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós nessa noite. Edifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos conhecem a história de Moisés, bem divulgado através de histórias e até mesmo por filmes. Sabemos que Moisés nasce num período difícil, quando o faraó dá uma ordem de que os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser lançados no rio Nilo. Ele inicialmente pede para que as parteiras, quando estivessem ali auxiliando as mulheres do povo hebreu no momento de dar à luz, se fosse menino, que ela já matasse a criança, só deixasse sobreviver as meninas. Mas as parteiras, elas não fizeram aquilo, e elas então entenderam que Deus não aprovaria aquela atitude. Até hoje fica a grande incógnita se elas mentiram quando elas disseram que as mulheres eram fortes, e quando elas chegavam para auxiliar na hora do parto, as mulheres do povo hebreu já tinham dado à luz aos seus filhos. Mas Deus poupou a vida de tantas crianças, mas especialmente a vida de Moisés. A mãe de Moisés o guardou por 3 meses, mas o decreto de Faraó era conhecido de todos, e ela não podia guardar mais aquela criança. Então ela calafetou um cestinho, que carinhosamente nós chamamos de Moisés até os dias de hoje, e ela então coloca na beira do rio Nilo. E Miriam, sua irmã, está agora observando o que vai acontecer com aquela criança que está dentro daquele bercinho. Mas por providência de Deus, a filha de Faraó com as suas servas desce ao rio para banhar-se. E uma das servas da filha de Faraó vê a criança, leva até a filha de Faraó, mas ela não pode levar aquela criança para o palácio. Miriam, que está por perto, diz: a senhora quer que eu entregue essa criança para uma das mulheres do povo hebreu cuidar para a senhora, até que ela fique maior? E eu fico imaginando, eu sempre quando passo por aqui, nessa passagem, eu imagino aquela mãe que devia estar chorando, porque teve que entregar seu filho. De repente entra Miriam gritando: mãe, mãe, olha quem está aqui. Moisés. A filha de Faraó pediu para a senhora cuidar dele. E por um tempo, Moisés permaneceu na casa dos seus pais, na casa da sua mãe, mas chegou um dia em que ele precisou ser levado até o palácio. E os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele foi educado para ser um faraó. Ele fora educado e ele aprendeu todas as ciências do Egito, ele aprendeu as leis, ele aprendeu inclusive a questão até da religiosidade egípcia. Então até os 40 anos, Moisés ele vai gozar de um prazer de estudar, de ter todas as coisas que o Egito pudesse oferecer para ele. Mas no texto que nós acabamos de ler, diz que um dia ele presenciou uma cena que mexeu com ele. Ele viu um egípcio, talvez um soldado egípcio, espancando um hebreu. E ele, que era hebreu, ele naquela hora pensou: eu preciso fazer alguma coisa. E ele olhava para a direita, para a esquerda, para certificar-se que não tinha ninguém olhando, e ele mata aquele soldado egípcio, ele enterra aquele soldado egípcio na areia, como dizendo: eu tinha que fazer alguma coisa. E ele fez. Matou o egípcio. No dia seguinte, o texto diz que ele agora vê 2 hebreus brigando, agora entre os seus patrícios, estão discutindo. E ele se aproxima e fala para aquele que é o culpado: por que você está fazendo isso com o teu próximo? E um daqueles hebreus olha para ele e diz assim: você também vai me matar? Igual você matou o egípcio ontem? E Moisés nessa hora entendeu: eu pensei que eu tinha feito direitinho, que ninguém tinha presenciado, que eu tivesse realmente escondido o corpo daquele egípcio e ninguém testemunhou o que eu fiz. Mas a verdade, irmãos, e até essa frase não é recente, ou talvez não é tão antiga, é que não existe crime perfeito. E a própria Bíblia diz que não tem nada que foi feito oculto que não venha a ser revelado. De vez em quando, acompanhando aí essas reportagens investigativas, nós vemos histórias terríveis de um homem que manda, por exemplo, matar a esposa e enterra a esposa na sua própria casa. E ninguém desconfiava, até que alguém falou: olha, esse piso é novo? Ah, eu troquei esse piso recentemente. Eu falei assim: quanto tempo? Por quê? Você precisou fazer uma reforma? Ah, eu estava querendo colocar um porcelanato aqui na minha sala. E o investigador mandou quebrar o piso. E o corpo da mulher daquele homem estava debaixo do piso. Aí todo mundo falou: como você descobriu? Como você descobriu? Não adianta,
Por mais que você tente esconder alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, algum vestígio você deixará. Nós não sabemos aqui, por mais que o texto não mostre para nós, é possível que algum hebreu estava por perto quando Moisés tirou a vida daquele egípcio. Mas por que eu estou trabalhando esse texto e considerando esta primeira fase da vida de Moisés, os seus primeiros 40 anos? Talvez Moisés aqui estava achando assim, bom, eu sou hebreu, eu estou morando no palácio, eu gozo de algumas regalias por ser o filho adotivo da filha de Faraó. E eu, quando puder fazer alguma coisa em favor do meu povo, eu vou fazer. E aqui ele pensou que, tirando a vida daquele egípcio, ele seria aclamado entre os hebreus como um príncipe, como um juiz, como um libertador. E é por isso que o hebreu falou assim, você pensa que é o quê? Você, por um acaso, é nosso juiz, é nosso príncipe, para ficar julgando as nossas demandas, para ficar vingando quando alguém está tentando mal contra nós. E eu vejo exatamente nessa fase de Moisés, a fase do eu posso. Você conhece gente assim, que gosta de dizer assim, eu faço e aconteço, porque eu posso. Eu tenho todo o poder, ninguém me segura. Eu não peço conselho para ninguém, eu simplesmente vou lá e faço. Lamentavelmente nós convivemos com pessoas assim. Pessoas, como dizem os jovens na linguagem de hoje, que se acham, e a gente tem que dizer, está se achando. Moisés, talvez nessa primeira fase dele, talvez ele não tinha ainda amadurecido o suficiente, embora você fale 40 anos, pastor. 40 anos ele não estava maduro o suficiente, mas ele não estava cônscio da missão que Deus tivera para ele, que Deus tinha reservado para ele. Deus ainda está forjando Moisés, mas ele está vivendo essa fase que ele quer resolver as coisas do jeito dele, da maneira dele. Ele não foi feliz no que ele fez. É claro que você pode até falar assim, pastor, o senhor não está olhando para o texto e trazendo uma mensagem secundária, porque a mensagem principal dessa história, você sabe qual é. Deus o tempo todo preservando Moisés para a missão que ele ia dar para ele com 80 anos. Mas eu quero sim olhar para esse texto, e não de forma talvez expositiva, mas tirando lições para nós, para dizer que nós também podemos passar por essa fase. A fase do eu posso. Ninguém me detém. Eu faço, porque eu decidi fazer, porque eu quero fazer, porque eu sei fazer. E não adianta falar para eu desistir dessa minha ideia, porque eu não desisto. Aí você diz, pastor, mas não é bom ter iniciativa? Não é bom ser uma pessoa assim aguerrida? Sim, você pode usar isso como uma virtude, mas quando isso não é usado com equilíbrio, corretamente, isso pode se virar contra você. A história de Moisés diz então que depois que ele mata o egípcio, que ele enterra na areia e que ele tenta apartar a briga de dois irmãos hebreus e que ele descobre que mais pessoas estão sabendo do crime que ele havia cometido, ele foge. Ele foge da presença de Faraó e providencialmente ele vai para a região de Midian. Eu não continuei a leitura, mas você pode ver que aqui ele vai ter contato com a família da futura esposa dele. Ele vai ter contato com o sogro dele. E Deus o vai agora levar para um período de desconstrução. Um homem que por 40 anos foi educado para ser um faraó. Um homem que por 40 anos foi educado para ser um príncipe do Egito. Mas que achava que as coisas eram feitas no braço, do jeito dele, da forma que ele queria fazer. E Deus vai dar uma lição para Moisés. Não é do seu jeito, Moisés. É do meu jeito. Eu não sei, como eu disse há pouco, se você já passou por essa fase ou se você está vivendo essa fase hoje. Talvez na sua vida particular, na sua vida familiar, nas coisas mais pessoais suas, você talvez não fale em voz alta, mas no seu coração tem um eu aí gritando, eu posso, eu faço, ninguém me segura, porque está decidido e eu não vou arredar um pé da minha decisão. Mas será que essa é a fase que Deus quer que a gente viva? A fase do eu posso? O que acontece com Moisés depois que ele tem essa experiência aos 40 anos? Ele vai agora passar 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do sogro. Ele virará pastor de ovelhas. Naquele contexto, no Egito, ser pastor era uma pessoa considerada amaldiçoada. Do palácio para o deserto.
Às vezes Deus faz isso conosco. Deus nos tira de situações cômodas, confortáveis e nos leva para uma situação de que você vai ter que reaprender a viver. Moisés agora vai conhecer sua esposa, terá filhos, mas agora ele vai ter uma experiência maravilhosa que você conhece tão bem, que está registrado no capítulo 3. Olhem comigo o texto de Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora nós vamos ver a segunda fase na vida deste homem, dos 41 até os 80 anos. E eu chamo essa segunda fase da fase do eu não posso. É interessante porque a experiência que Moisés tem com o Senhor, enquanto ele se aproxima do monte de Deus, de Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro, e alguma coisa chama a atenção de Moisés, aquela sarça que está pegando fogo, mas estranhamente ela não se queima, ela não se consome, e ele começa a se aproximar, conforme nós já lemos aqui, e Deus fala com ele: não aproximes, porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes também que eu passo nessa passagem, eu gosto de fazer uma breve reflexão sobre essa palavra: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Posso fazer uma pergunta para você nessa noite, meu irmão? Você já tirou as suas sandálias hoje? Porque você está na mesma presença do Deus Todo-Poderoso que Moisés estava. Às vezes a gente entra aqui como se estivesse entrando num lugar qualquer. Eu não estou querendo dizer que esse lugar seja mais santo do que a sua casa, do que o lugar que você trabalha, mas esse lugar foi separado, foi consagrado para ser a casa de Deus. E às vezes nós não estamos conscientes na presença de quem estamos. Embora tudo que está acontecendo aqui seja para Deus, às vezes nós estamos alheios a isto. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, você está em terra santa. O que torna um lugar santo não é a terra, é o Deus que se faz presente ali. O povo de Israel não entendeu isso mais tarde. Por isso que, equivocadamente, eles chamam aquele lugar de Terra Santa. Aqui é tanto Terra Santa quanto lá. Embora tudo começou naquela região. Os oráculos de Deus, os patriarcas, os profetas, Jesus nasceu lá. Mas a Terra Santa também é aqui nessa noite. Talvez você não precise literalmente tirar o seu sapato, a sua sandália, mas tire as sandálias do teu coração e se humilhe na presença de Deus. Moisés
Então, nos seus primeiros 40 anos, ele estava sendo educado para ser um faraó, educado para ser um príncipe no Egito. Ele achou que ele podia resolver as coisas entre os seus patrícios, no braço, na coragem, matando um soldado, enterrando na areia, tentando apartar a briga dos seus irmãos, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas agora, depois de mais de 40 anos, ele está diante de uma experiência maravilhosa e o Senhor o vai chamar, comissionar, como fez com tantos outros servos. E quando Deus chama ele, e Deus fala para ele que ouviu o clamor de Israel, a maneira como Israel está sofrendo na mão dos egípcios, qual foi a resposta de Moisés? O que você esperaria ouvir a boca de Moisés aqui no versículo 11? Então disse Moisés a Deus: eis-me aqui, estou pronto. Mas não foi isso que Moisés falou. Aí começa, e o tempo não me permite ler tudo hoje, uma sessão de desculpas que Moisés vai dar para não atender o chamado de Deus. Ele vai falar assim: olha, quem sou eu? Eu? Interessante, né? Há 40 anos atrás ele era o cara. Ele fazia, acontecia, mas agora eu não posso. Eu não sou digno de comparecer perante Faraó. Eu não posso fazer isso. E ele vai falar isso: olha, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas ainda assim Deus fala com ele: eu serei contigo. Ah, então tá bom, Senhor, se o Senhor é comigo, eis-me aqui, vamos lá. Mas não é isso. Se você quiser acompanhar aí, no versículo 13 ele vai colocar um primeiro obstáculo. Ele vai dizer assim: mas eles vão perguntar em nome de quem? Quem te enviou? E você vai falar: o eu sou. O eu sou o que sou, o Deus da aliança, o Deus do pacto, Yahvé te enviou. Aí você pensa: bom, ele agora está convencido. O Senhor vai levar Moisés para a presença. Mas aí não, você vai no capítulo 4, versículo 1, eles falam: mas eles não vão crer, não vão acudir à minha voz, porque eles vão falar assim: que Moisés, Deus não apareceu coisíssima nenhuma para você. E aí Deus vai mostrar para Moisés alguns sinais que ele vai fazer na presença de Faraó. Joga esse cajado no chão. É interessante, essa mensagem eu aprendi na minha adolescência e nunca mais esqueci. Um pouco na mão de Deus é muito. Quando a viúva procurou o profeta Eliseu e ele perguntou para ela: o que a senhora tem em casa? Ela falou assim: eu não tenho nada. Ah, eu lembrei, eu tenho uma botija de azeite. Mas o que é isso? Pois é com essa botija de azeite que eu vou fazer um milagre na sua vida. E é interessante que aqui ele falou assim: o que você tem na mão? Era um cajado, ele era pastor. Mas talvez ele disse: não, um cajado, o que é isso aqui? Um pedaço de pau. Joga no chão. E se transformou numa serpente. E você fará esses sinais na presença de Faraó. Eu sou contigo. Aí você diz: agora ele vai, porque agora Deus o convenceu de que Deus está presente na vida dele. Mas não, você continua aí no capítulo 4 e vai para o versículo 10, e ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns dizem, não sei se na exegese está assim, que ele era gago. Não cheguei a essa conclusão. Pesado de língua, pesado de boca. Talvez ele não se sentia um bom orador, uma pessoa que pudesse falar, embora 40 anos ele aprendeu tudo do Egito para ser um faraó. Ele está colocando obstáculo. Você já colocou obstáculo também para não atender o chamado de Deus? Deus está te chamando e você diz: eu não, Senhor, eu não sou capaz. E eu sempre falo isso porque se eu te chamar de ignorante, você vai ficar ofendido comigo. Poxa, pastor, me ofendeu. Como assim ignorante? Mas quando você se chama de ignorante, aí não tem problema. Eu sou muito ignorante, pastor. Eu servir ao Senhor, trabalhar no reino de Deus, me envolver na causa de Deus. Tem gente melhor do que eu para fazer isso. Mas essa falsa humildade, essa falsa modéstia não agrada a Deus e não convence Deus. Deus não desiste de Moisés, como não desiste de nós. Moisés então agora está vivendo a fase: eu não posso, eu não sou capaz, tem gente que faz melhor do que eu. Será que Deus vai desistir dele? Aí chega uma hora que Moisés ele diz: Senhor, eu vou falar a verdade. Olha só o versículo 13 no capítulo 4. Ele porém respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe quando você é convidado para ir num determinado lugar e você dá uma desculpa para a pessoa? Ah, que dia que é mesmo? Pode deixar. Aí vai chegando mais perto da data, a pessoa lembrou, está esquecendo não, né? Não, claro, eu vou olhar aqui na agenda de novo. Aí você já descobre que você tem um compromisso no mesmo dia, mas você não fala. E você não quer ir naquele lugar, mas você não tem coragem de falar. E você vai dando, até que chega uma hora e fala assim: na real, Jean,
eu não quero. Eu devia ter falado para você desde o primeiro momento, eu não quero. A gente fica enrolando. O pior é que a gente faz isso, sabe com quem? Com Deus. Deus está te chamando e você está colocando obstáculo. Deus está te convocando e você está dizendo, chama outro. Mas é você que Deus quer, não é outro. Jonas tentou fugir, não tentou, irmãos? Se deu mal. Tempestade nele, tempestade na tribulação. Deus o leva para as profundezas dos mares, o grande peixe o traga, e ali ele faz uma oração linda, ele se quebranta diante do Senhor. Foi difícil, hein? Porque a personalidade de Jonas não era fácil, mas Deus levou ele para Nínive. Deus está chamando cada um de nós aqui. E muitas vezes nós estamos tendo aquele espírito de coitadinho. Não, eu não, Senhor, eu não sou ninguém, eu sou da família mais pobre. Tem até um dos juízes na Bíblia, que eu acho interessante, né? Jefté disse assim, eu sou o menor na minha casa, Gideão também. Não, eu não, mas Deus falou assim, eu chamei você, é você que vai ser juiz e vai libertar o meu povo. Talvez você diga, pastor, eu não me acho não, eu não estou na fase do eu sou, do eu posso. Mas agora o Senhor me pegou de jeito, hein? Porque eu gosto de dar desculpa. Eu gosto de falar, eu não posso. Vai me desculpar, fica triste comigo não, mas não vou dizer sim. Vai chegando o final do ano nas nossas igrejas e você vai daqui a pouco receber um convite de Deus. Sua sociedade interna, seu departamento interno, conselho, é um meio que Deus fará para te chamar para o trabalho. Então eu sempre brinco na igreja, cuidado com para quem que você está falando não. Ah, você foi indicado para tal cargo. Não aceito. Estou cansada, preciso de férias. Bom, não tem férias no reino de Deus. E nem INSS. Tem que trabalhar. Ah, mas eu vou dar um tempo, eu trabalho demais. Ok, eu sei que infelizmente aquela estatística aqui é triste, ela é verdadeira. 20% na igreja trabalha, 80% fica sentado. Vamos reverter isso. Por isso que muitos se cansam, por que muitos ficam estressados? Mas nem assim você pode desistir, porque Deus não chama quem está desocupado, Deus chama quem está ocupado. Moisés não estava passeando lá no Monte Horebe, ele estava trabalhando, ele estava apacentando o rebanho do sogro dele. Mas Deus falou, Moisés, eu te trouxe para esse lugar para te ensinar algumas coisas, mas na verdade, Moisés, eu estou forjando você, eu estou lapidando você, porque é lá no Egito que eu te quero. Não daquele jeito que você fez, matando, enterrando, separando briga entre hebreus. Você será o meu príncipe agora diante de Faraó. Mas você conhece a história. Moisés não quis ir. E tem um texto aqui que fala que a ira de Deus se acendeu. Tem alguém aqui nessa noite querendo acender a ira de Deus? Gostaria de acender a ira de Deus? Eu não. Eu não estou afim não, de acender a ira de Deus. Mas aí diz o texto, então se acendeu a ira do Senhor. E Deus falou o quê? Você tem um irmão, o teu irmão fala bem, o teu irmão é eloquente, Arão. E Arão foi o porta-voz por um bom tempo. Mas perceba que, sutilmente, se você continuar lendo o Êxodo, você vai perceber uma coisa. No início, quem falava na presença de Faraó era quem? Arão. Mas vai chegar uma hora que quem vai começar a falar na presença de Faraó vai ser o próprio Moisés. Deus vai capacitar ele. E todos aqueles obstáculos que ele colocou, Deus vai tirar. Percebam, para cada obstáculo Deus tinha uma solução. E assim vai chegar uma hora que a sua lista vai acabar. Você não vai ter mais argumento diante de Deus e vai dizer, eu me rendo, Senhor. O Senhor me quer? Então está aqui, eis-me aqui. Eu já falei que eu não quero, eu já falei que eu não posso, eu já falei que eu não consigo, eu já falei que eu não sou capaz, mas o Senhor não desiste de mim. Tem alguém aqui nessa noite que está na fase do eu não posso? E que na verdade, talvez a frase não deveria ser nem eu não posso, mas eu não quero. Chama outro. Mas Deus não desistiu de Moisés. Então até agora nós vimos as fases, 40 anos, eu posso. Eu mato, eu enterro, eu tento separar a briga de irmãos. Ele se acha. Agora, Deus se apresenta para ele. Deus diz assim, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto porque não pode ver a Deus. E Deus diz assim, eu escolhi você, Moisés, para livrar o meu povo das garras de Faraó. Será que Moisés aprendeu a lição? Que fase você está?
do eu posso? Você faz e acontece? Ou você está fugindo do chamado de Deus e está falando para Ele todo dia, todo instante: eu não posso, a minha agenda é muito cheia, eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma família muito grande, e começa a colocar obstáculo, e Deus está dizendo: mas eu te quero, eu te chamei, fui eu que te resgatei das trevas, fui eu quem colocou o meu filho naquela cruz para morrer no seu lugar, e eu te dei vida eterna, e eu reconciliei você comigo mesmo. Por que você está fugindo do meu chamado? Mas vamos ver agora a parte mais bonita dessa mensagem dessa noite. O tema da mensagem é: eu posso, eu não posso, com Deus eu posso. Vamos repetir o tema de novo? Eu posso, eu não posso, com Deus eu posso. Você conhece toda a história. Deus leva de volta Moisés com seu irmão para o Egito. Ele se apresenta ao povo hebreu, há desconfiança, mas Deus vai preservando. Ele comparece perante Faraó e vem as pragas, e vai chegar a última praga, a instituição da Páscoa, e o povo agora está marchando. Deus então, com um braço forte, não era Moisés era servo. Quem livrou o povo de Israel depois de mais de 400 anos de cativeiro não foi Moisés é um instrumento, fora o Senhor quem livrava eles. Mas agora o povo já está lá marchando, mas apareceu um obstáculo de novo. Durou pouco a libertação de Faraó. Faraó trancou o coração de novo e falou assim: vamos atrás, eu me arrependi de ter deixado eles saírem daqui. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Dá para pensar? Vamos colocar 600 mil pessoas aqui no Jardim Verônia? É muita gente, não é não? 600 mil. Alguns estudiosos chegam a falar de 2,5 milhões de pessoas marchando a pé, com animais, com cargas. E Deus levou aquele povo para a terra que mana leite e mel. Demorou chegar lá, 40 anos. Os últimos 40 anos de Moisés, ele aprendeu a lição. Ele passou a fase do eu posso, ele superou a fase do eu não posso, porque Deus não desistiu dele, mas agora ele entendeu uma coisa: eu não posso, é verdade, mas com Ele eu posso. E Deus foi fazendo sinais e maravilhas na presença de Faraó, na presença do povo, e as pragas, e Deus manifestando o seu poder, e Moisés sendo um instrumento nas mãos de Deus, até que chega nesse ponto, e o povo já está lá próximo do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos pôr a servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Olha a resposta de Moisés. Agora ele aprendeu a lição. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Moisés que gostava de fazer a coisa do jeito dele, o Moisés que dizia: eu não posso, agora ele entendeu que com Deus ele pode. E olha que coisa linda, Deus, na intimidade que tem com Moisés, no verso 15 disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Se você continuar a leitura, você vai entender que o Senhor vai criar um distanciamento entre o acampamento dos egípcios e o povo de Israel, com a coluna de fogo, com a presença do Senhor ali, e durante toda a noite um vento oriental vai soprar as águas do Mar Vermelho, e elas serão divididas, e o povo passará a pé enxuto. Ainda tem uma prova: se você assiste o filme, no filme, obviamente, tanto aquele clássico dos 10 mandamentos, que demorou muito tempo para acabar, mais de 4 horas de filme,
como se você já gostou de assistir O Príncipe do Egito, ou recentemente você assistiu os 10 Mandamentos da Rede Record, ali foi rapidinho que o mar abriu, né? Mas na história da Bíblia, foi a noite inteira, aquele barulho de vento, de água separando, para Deus provar a fé do seu povo. Eu vou livrar vocês, porque com Deus, eu posso. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja vivendo fases na sua vida em que às vezes o desespero, o medo, a angústia, a fúria do inimigo está te colocando numa situação que você está perdendo a paz, mas Deus está falando com você nessa noite: comigo você pode, meu servo, comigo você pode, minha serva, só não queira fazer as coisas do seu jeito, e também não queira se colocar como uma pessoa insignificante, se rebaixando, porque se eu estou te chamando, eu vou te capacitar. Você pode até dizer que não sabe falar, mas eu serei, a minha palavra estará na sua boca, eu serei contigo. Então, irmãos, nós temos essas fases. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu a fase do eu posso, eu faço e aconteço. Dos 41 aos 80, Deus desconstrói Moisés, ele tem que desaprender tudo que ele aprendeu no palácio, a vida aqui regalada, conforto, luxo do palácio. Agora ele vai trabalhar como pastor de ovelhas, andando pelas campinas, levando o rebanho do seu sogro para se alimentar, para beber água. E é neste contexto que Deus chama ele. Ele diz: não, eu não posso, eu não sou capaz. Chama outra pessoa, chama quem o Senhor quiser, menos a mim. Já imaginou você falar isso na presença de Deus? Chama quem o Senhor quiser, menos eu. É sério, irmãos. Mas quando a gente vê o trabalhar de Deus, o agir de Deus em nós, a gente pode voltar para casa nessa noite dizendo assim: é verdade, eu já fui muito assim, eu posso. Eu já fui também da fase do eu não posso, mas eu quero viver agora na fase do com Deus eu posso. João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus disse o que para nós? Sem mim, nada podeis fazer. Nós jamais vamos conseguir realizar a obra de Deus sem a presença de Deus em nós. Aliás, antes de você realizar a obra de Deus, Ele realiza uma obra dele em você, para que você esteja capacitado para fazer a obra dele. E lá em Filipenses capítulo 4, aliás, eu quero terminar convidando você a ir lá comigo. Esse texto é muito bonito, e até o versículo mais conhecido aqui, que é o versículo 13, a gente viu isso há um tempo atrás aí, em adesivo de carro, em camiseta, em aquela mensagem que você põe na porta da sua casa, mas às vezes a gente não entende o contexto. Em que situação Paulo disse o versículo 13 de Filipenses capítulo 4? E agora nós já estamos falando dessa terceira e última fase, do com Deus eu posso. Eu quero convidar vocês a lerem comigo o versículo 11 até o versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Só para vocês entenderem, Paulo está agradecendo aos filipenses pela generosidade, pelas ofertas, pelo cuidado que os irmãos da igreja de Filipos têm com ele por causa da obra missionária. Mas olha só o que Paulo nos ensina aqui. E aí você vai ver que tem uma palavrinha aqui que é a chave para a gente entender isso. Vamos ler do 11 ao 13? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você lê os versos anteriores do 13, não fica diferente? Porque só ler o tudo posso naquele que me fortalece, dá a impressão que é uma palavra assim, quase que um mantra. Eu, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você tem que responder o que está antes. E tem uma palavrinha-chave aí. Eu aprendi. Paulo não sabia. Ninguém sabe viver contente em toda e qualquer situação, mas Deus, o nosso maior mestre, há de nos ensinar. E aí você vai dizer como Paulo: eu aprendi a viver contente. Não é fácil, irmãos. Não é fácil viver contente em toda e qualquer situação. É mais fácil murmurar, é mais fácil blasfemar. Mas se você entende que com Deus você pode, aí você pode falar o versículo 13 sem sombra de dúvida:
tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido e com Deus eu posso. E eu vou fazer a obra dele porque ele tem me chamado. Em que fase você está? Na fase do eu posso, eu faço, eu aconteço, não peço conselho para ninguém porque eu já sei o que eu vou fazer, está decidido e eu não volto atrás. Como nós quebramos a cara com relação a isso, não é verdade? Eu mesmo, várias vezes. Eu gosto muito de planejar as coisas. Eu e a Rosângela combinamos muito nessa área quando nós nos casamos, mas às vezes até os mais planejados sofrem. Eu não estou com isso aconselhando você a não ser uma pessoa planejada, porque tem gente que não planeja nada. Tem gente que diz, e amanhã? Amanhã, tudo bem, está escrito na Bíblia, amanhã pertence ao Senhor, pastor. Eu nem sei para onde eu vou amanhã, se para o sul, para o norte. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que prefere essa frase. E eu não. Eu prefiro aquela, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Você precisa entender que Deus tem um propósito para a sua vida. Planejamento é uma coisa boa, mas Deus é quem vai dizer sim ou não, a resposta final vem dele. Agora, você imagina uma pessoa que não tem planejamento. E aí, o que vai ser da sua vida? Não sei, estou vivendo. Um dia de cada vez, amém, tudo bem, basta para cada dia o seu próprio mal. Mas você não tem nenhum planejamento? Não, pastor, nenhuma perspectiva. Por que não? Mas só que o segredo é, não na força do seu braço, não se julgando um insignificante, mas declarando, com Ele eu posso. Que Deus continue falando no meu coração e no seu coração, e que a história de Moisés, contada dessa forma, de 40 em 40 anos, leve você a pensar, que teve um tempo na vida de Moisés, dos seus primeiros 40 anos, que ele dizia muito, talvez que ele não falou, mas ele fez, eu posso, eu faço e aconteço. A sua segunda fase de 40 anos, ele entendeu que não podia nada, eu não, chama outro, eu sou incapaz. Mas quando ele experimentou o trabalhar de Deus na vida dele, ele entendeu e aprendeu, nos seus últimos 40 anos de vida, com Deus eu posso. Talvez a gente não chegue aos 120 anos, como chegou Moisés. Ele que disse no Salmo 90, que quem passa dos 70 e 80 é canseiro e enfado. Mas Deus falou assim, mas no teu caso, Moisés, eu vou te levar até os 120. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não sei quantos anos você vai viver. Mas queira Deus que nessa noite, a fase que eu esteja vivendo, e assim seja até o final da minha vida, seja, com Deus eu posso. Que Deus continue falando ao nosso coração.